discussão muito interessante, muito específica, exatamente nesse âmbito da cooperação que tem chamado tanta atenção dos brasileiros, de uma forma geral, nesse momento, diante desse contexto. Eu queria voltar, então, um pouco a respeito das apresentações de vocês. Vocês fizeram apresentações que abordaram a questão por ângulos muito distintos. A Ana Paula fez um apanhado histórico ali muito interessante, falando desde a Segunda Guerra, final da Segunda Guerra Mundial, cooperação técnica para o desenvolvimento, até a emergência da cooperação Sul-Sul. Então, eu queria que ela elaborasse um pouco mais, até porque isso sempre foi, do ponto de vista política externa, de muito interesse do Brasil, principalmente nos anos dos governos do Lula, em especial, que é a ênfase na cooperação Sul-Sul. Ela citou, inclusive, o programa Fome Zero, que virou um carro-chefe do governo. Independente da transição entre um governo e outro, eu queria que ela falasse um pouco a respeito de até que ponto a emergência da cooperação Sul-Sul conseguia efetivamente romper com essa narrativa que ela chamou da narrativa dos receptores dóceis, em contraponto com uma narrativa mais marcada pela reciprocidade. Porque existe um elemento ali, existiu naquele momento uma tentativa de criar uma nova dinâmica de cooperação, mas existiu um reposicionamento internacional que o Brasil estava tentando fazer, ao mesmo tempo que tem uma dinâmica ali de equilíbrio de poder. E isso era muito bem caracterizado pela construção dos BRICS, né, como uma espécie de coalizão anti-hegemônica que estava ali aproveitando a janela de oportunidade de crescimento chinês para tentar, digamos assim, produzir uma agenda positiva de reforma das instituições internacionais. Então, o que eu queria que você elaborasse um pouco é, do ponto de vista da cooperação Sul-Sul, o que ficou depois que esse momento, de uma certa forma, passou, pelo menos o auge desse momento passou, e que programas continuam dando resultado no âmbito dessa cooperação Sul-Sul. Por exemplo, você falou um pouco do programa Fome Zero, que virou um carro-chefe nesse momento, que virou um programa muito premiado internacionalmente. O Fome Zero, uma das coisas interessantes do Fome Zero é que ele deu até mais certo fora do Brasil do que no Brasil. Porque no Brasil a gente teve que substituir ele rapidamente. Mas no âmbito da FAO, efetivamente virou um programa de referência. Então, eu queria que você elaborasse um pouco sobre essa dinâmica política e a potencial importância da cooperação Sul-Sul nesse contexto onde você vê que no horizonte tem a emergência de certos posicionamentos unilaterais de determinados países que podem comprometer a viabilidade desse tipo de política. E eu acho que isso um pouco entra também na exposição da Carolina, que falou sobre o espaço das organizações internacionais e como a cooperação é um veículo fundamental do funcionamento dessas organizações internacionais. O que eu noto quando eu olho para o que está acontecendo contemporaneamente e da resistência ao processo de coordenação que, por exemplo, a OMS tentou empreender dentro do contexto da Covid, que foi dificultado pela agenda de alguns países, é que, por exemplo, quando os Estados Unidos criticam a China, o que você tem é que tem governos com uma agenda nacionalista tão forte, e eu não estou falando única e exclusivamente dos Estados Unidos, que são uma coisa que vem crescendo em vários países do mundo, né? O Brasil construiu um governo com uma agenda muito nacionalista, mas a Hungria construiu um governo com uma agenda extremamente nacionalista. E o Japão e a Itália teve um momento nacionalista muito forte, e etc. E o ponto de colocar, por exemplo, a questão dos Estados Unidos é que a resistência dos Estados Unidos à OMS está muito mais focada em construir, tipo assim, instrumentalizar a política externa para obter resultados de política doméstica. E que quando isso acontece, você pode ter uma tendência de enfraquecimento da coordenação internacional. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê esse movimento, se existe um potencial risco decorrente dessa tendência e de como as organizações podem reagir de forma a criar esse ambiente que gere melhor condições de cooperação efetivamente, como as organizações podem construir estruturas
que criem canais de cooperação que possam superar esse tipo de dificuldade, se eu me fiz entender, né? E eu queria que você falasse um pouco também, fizesse um balanço da coisa dos acordos regionais, que no âmbito regional eu tenho visto respostas distintas. Por exemplo, no âmbito sul-americano, você tem um problema aqui que está todo mundo com muito medo da magnitude que a pandemia alcançou no Brasil. Então, as pessoas não querem abrir a fronteira do Brasil de jeito nenhum. Os paraguaios, em particular, completamente desesperados com os brasileiros, com a possibilidade de brasileiros entrarem um grau de contaminação que o vírus atingiu dentro da sociedade brasileira. Mas você tem também efeitos em países muito contaminados que foram uma direção contrária. Eu vi, por exemplo, um caso muito interessante no Irã, que o Irã foi um dos primeiros países ali junto com a Europa a ser fortemente atingido pela pandemia. E países que são próximos ao Irã, mas que têm uma história de rivalidade muito forte com o Irã, como o Kuwait ou como Emirados, começaram a desenvolver um programa de cooperar para assim, mandar equipamento médico, mandar assistência humanitária para poder ajudar o Irã naquele momento, exatamente para impedir um possível fluxo de refugiados futuros. Ou seja, ali você tem uma dinâmica onde a rivalidade gerou como resultado a intensificação da cooperação e não o contrário, né? Então, eu queria que você falasse o que você vê do ponto de vista dos acordos regionais e de como eles estão funcionando. Da exposição do João Ricardo, acho assim, muito, muito interessante, não só a trajetória que você construiu, do conceito de saúde global, seus desdobramentos. Eu queria que você discorresse um pouco sobre em que medida você entende que esses questionamentos que a OMS vem sofrendo podem enfraquecer essa narrativa em torno da noção de saúde global ou não, sabe? E se isso foi uma coisa que você colocou até em relevo na sua exposição em diferentes momentos, de que quais são as consequências para o OMS, para essa visibilidade gigantesca que ela ganhou relativamente que ela tinha anteriormente. Assim, até que ponto ela consegue se manter como uma agência técnica dentro desse grau de visibilidade que ela alcançou? Até que ponto essa politização pode até dificultar a construção da narrativa da OMS como uma agência técnica, algo que já vem sendo questionado abertamente pelos Estados Unidos, por exemplo, que vem sendo seguido pelo Brasil. Questionar o trabalho da OMS. Você já tem um movimento de questionar não só o trabalho do OMS propriamente, caráter técnico do trabalho do OMS, mas como aproximação entre a China e a OMS nos Estados Unidos e em alguns outros países. Por fim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa... E isso é um interesse particular, porque eu realmente não conhecia essa coisa de acordos vinculantes ligados à cooperação em saúde. Por exemplo, quando você fala da Convenção sobre o Tabaco, que tipo de constrangimento essa convenção pode gerar para os países envolvidos, né? E quando você discute no final da sua apresentação essa questão da propriedade intelectual, eu queria saber se você tem algum conhecimento sobre como essa questão da propriedade intelectual se desdobraria nos acordos que as organizações brasileiras vêm construindo atualmente, né? Você tem agora não só o governo federal, como o governo de São Paulo, construindo diferentes acordos para produção e teste de vacina, digamos assim, junto à Universidade de Oxford, ou então junto a organizações chinesas. Tem alguma previsão de transferência de propriedade intelectual nesses acordos que estão sendo traçados? Você sabe alguma coisa sobre isso ou não? Tá? Mais uma vez, por fim, antes de qualquer coisa, já agradecer a disposição e as exposições de vocês, muito enriquecedoras. Aprendi bastante com o que vocês construíram aqui, né? E eu queria, então, passar de volta a palavra para vocês poderem refletir sobre essas questões e sobre o tema de uma maneira geral, tá? Ana Paula, então, eu vou começar com você novamente, tá? Para você responder, argumentar e apresentar qualquer coisa que você queira apresentar em relação a isso. Bom, obrigada pelos questionamentos, Diogo.
E aí você me fez umas perguntas bem pertinentes que na apresentação a gente não tem como fazer esse aprofundamento. Você trouxe à tona essa questão de que até que ponto há uma reciprocidade nessas relações de cooperação Sul-Sul, porque a gente entende que o objetivo da cooperação Sul-Sul ele é bem distinto da cooperação Norte-Sul, quando eles têm objetivos em comum e eles querem compartilhar experiências, mas a gente sabe que até entre os países em desenvolvimento há diferentes graus de assimetria. E é verdade que o Brasil, mais marcadamente na década de 2000, mais marcada, uma característica muito proeminente da política externa do Lula é essa questão do seu posicionamento no sistema internacional. E aí a gente vê o Brasil liderando diversos mecanismos de cooperação, diversos mecanismos até de regionalismo, como é o caso do BRICS, como é o caso ele assume uma liderança dentro da já existente CPLP desde a década de 90. A princípio, dentro da CPLP, inclusive os países africanos, eles tinham uma resistência em relação ao Brasil, do Brasil ser uma potência, né? Na visão deles, uma potência que fizesse um subimperialismo. Havia também uma desconfiança em relação a Portugal também, pela questão colonial. E o que a gente pode dizer em relação a essa proeminência do Brasil em relação aos programas? E aí a gente volta lá no Fome Zero. O Fome Zero, ele realmente é um programa que ele tem um cargo-chefe aqui no Brasil e ele realmente dá certo também lá fora. É um programa que é demandado por alguns países, principalmente países africanos. E esse programa, eu destaco, por exemplo, a atuação da universidade, da integração Luso, eu nunca sei o nome dessa universidade completa, é a Unilab, que é lá no campus de Redenção e lá no campus de São Francisco do Conde. Ela é a universidade para a CPLP, né? A luso-africana, enfim. Ela tem os projetos de extensão na área da segurança alimentar, projetos junto com o Embrapa, e eles transferem todo esse conhecimento. São programas que deram muito certo, porque eles levavam em consideração a realidade desses países que tinham uma realidade dual na questão da agricultura familiar e também agricultura para exportação, e era mais ou menos a mesma realidade brasileira, então foram programas que foram facilmente adaptados. Só que o Brasil atualmente ele tem esvaziado o seu discurso em torno da cooperação, tem saído de vários programas. Esses programas mais direcionados ao combate à fome e à questão de segurança alimentar, erradicação de pobreza, tiveram vários programas que foram suspensos. E aí eu não estou falando somente do atual governo, isso já vem sido promovido desde 2016, desde a ascensão do Temer. A gente também tem, na área de cooperação, um esvaziamento também dos processos de integração, o Brasil saindo de vários pactos, o Brasil saindo do Pacto Global para as Migrações, se colocando marcadamente contra os processos de multilateralidade. E
nessa época de pandemia, quando ele já está tão afastado dos processos de cooperação, dessa prática cooperativa com os demais, e com as questões multilaterais, essa exortação às organizações internacionais, essa paradiplomacia ela tem sido muito importante, o papel dos estados e municípios. Como o professor João falou, isso é muito importante depois, futuramente, para esses estados e municípios que têm adotado essas recomendações das organizações internacionais conseguirem aportar fundos, porque a diplomacia, como a Carol falou, ela não vai ser feita somente mediante os estados. Nessa questão do esvaziamento da integração, nesses movimentos de crise, eles se acentuam muito. Desde o início, do início do atual governo, por exemplo, o Mercosul tem sofrido muito ataque por parte do Brasil. E aí, nesse momento de crise da Covid, quando todos os países passam por situações econômicas muito constrangedoras e eles tendem a voltar para si, a Argentina, o que ela faz? Ela emite uma nota dizendo que ela vai sair do Mercosul porque ela tem problemas internos a fazer. Só que qual é a sacada da Argentina? Ela pretende aproveitar do esvaziamento das relações brasileiras no exterior para poder preencher esse espaço. Só que o presidente da Argentina ele sofre muita retaliação, tanto dos políticos argentinos quanto dos empresários, e no outro dia ele emite uma nota dizendo, olha, eu não vou sair do Mercosul, mas como nós estamos com muitos problemas internos, o que nós vamos fazer? Nós vamos participar do Mercosul numa velocidade mais lenta. Vocês vão lá na frente, os outros 3 membros vão fazendo os acordos que nós viemos depois. Então, assim, são 4 países e 2 velocidades diferentes. Então, a gente está, não somente por conta do Brasil, mas também de iniciativa também de outros países, que não seja o setor da saúde, nós estamos sofrendo o esvaziamento das capacidades cooperativas em todo o mundo, tá? Parece que as atenções para a cooperação, elas hoje estão muito mais voltadas somente à área da saúde para se chegar até uma vacina, para se compartilhar. Foi criado esse consórcio de países em torno da execução de uma vacina para que depois eles recebessem essa vacina, mas em outros aspectos, nos aspectos regionais, a gente vê também um afastamento. Então, não seria somente uma questão brasileira. A questão brasileira, ela começa de afastamento, ela começa bem antes desse fator de pandemia e se aprofunda nesse momento, quando todos os outros países eles também tendem a voltar para si. Eu acho que é isso. Obrigado, Ana Paula. Carolina, você quer fazer suas considerações? Sim, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelas perguntas, Diogo. E eu vou respondê-las já praticamente fazendo a minha conclusão, porque está diretamente relacionado. Então, em primeiro lugar, em relação às organizações internacionais, e vinculando ao início da minha fala de que a cooperação internacional ela é ampla, ela perpassa todos os temas, nós não temos uma organização internacional para a cooperação, porque todas o são. Mesmo a OCDE, que leva a cooperação no nome, ela tem o foco ali, né, do desenvolvimento, economia, educação, etc. Então, quando a gente fala de cooperação e trata das organizações internacionais, nós temos que sempre levar em conta qual organização nós estamos falando. No momento, estamos falando em alta da de saúde, mas temos para agricultura, comércio, né? E por aí vai. Então, você perguntou
o que as organizações internacionais podem fazer para desestimular, para, de certa forma, né, equilibrar a postura de alguns países, a postura mais ultranacionalista, né? E o que eu digo é que, concordando com a fala do professor João, as organizações internacionais elas funcionam muito com base na recomendação. E o que acontece? As ações por si só elas vão repercutir. A gente tem o Robert Axelrod, que é, digamos, o grande nome da origem dos estudos de cooperação internacional, como uma área de estudo própria, né, datada da década de 80. E no livro dele, A Evolução da Cooperação, ele fala justamente sobre as premissas da cooperação, os aspectos fundamentais, como ela se caracteriza. Então, ele fala muito sobre a importância da reputação dentro das ações de cooperação internacional. Então, se você é um país que age contrariamente ao que está sendo feito na maior parte do sistema internacional, isso naturalmente repercute contra você. Então, eu acredito que as organizações internacionais elas atuem nesse formato de recomendação, na tentativa de reprimir essas ações que desequilibram o sistema, mas o próprio sistema também constrange esse ator com as suas consequências. Então, não é apenas uma ação, digamos, iniciada nas organizações internacionais, mas com o apoio do resto do sistema e que gera essa melhor colocação do ator que começou a atuar dessa forma. Então, a gente tem, por exemplo, agora, se eu não me engano, foi na semana passada, a França e a Alemanha anunciaram doação de bilhões à Organização Mundial da Saúde. E é lógico que, para além da necessidade que nós estamos tendo de uma doação como essa nesse momento, isso vai repercutir a favor da França e da Alemanha, né? Da imagem que isso fica no sistema internacional. No final das contas, o sistema internacional ele é sempre o reflexo do que a gente também tem no âmbito doméstico, né? Assim como aqui no Brasil, a história está sendo escrita, né, pela forma como os atores estão tratando dessa pandemia, no sistema internacional isso também está acontecendo, né? Isso vai deixar as suas marcas. Então, já concluindo com essa pergunta das organizações internacionais, eu alerto sobre o fato de que os países que não agirem, né, nesse momento em aderência às organizações internacionais, eles vão ter severas consequências, sejam elas econômicas, políticas, e é justamente o longo prazo que é o objetivo da cooperação. E aí, se você se mostra contrário, né, se você se mostra uma postura contrária ao que está acontecendo, você quebra esses ciclos de confiança, de interesses em parcerias. E nós estamos tratando de uma pandemia, né? É justamente uma questão de escala global. Então, não é possível que a gente ignore as organizações internacionais nesse momento. É necessário que se caminhe junto às orientações e discussões que estão sendo feitas no fórum. Em relação à parte das regiões, bom, a Ana Paula falou sobre essa questão da Argentina, né, no Mercosul, dela voltar-se para si a ponto de se abster das atividades da organização, mas essa mesma reunião que eu citei na minha primeira fala, a reunião de hoje no Mercosul, já demonstra muito o que está acontecendo com os acordos, porque a pauta da reunião foi a necessidade de se firmar o mais rápido possível esse acordo comercial com a União Europeia e a Covid, sendo que esse acordo comercial com a União Europeia ele foi tratado justamente pela necessidade de se mitigar os efeitos, os impactos econômicos da Covid na economia, né? Pensando na urgência do tratado. Ou seja, no final das contas, o tema da reunião foi a Covid. O que isso representa? Isso não é reunião do Mercosul, né? Vários países envolvidos, várias temáticas podendo ser abordadas, representa que os acordos estão, de certa forma, parados, né? Como eu falei inicialmente, a cooperação interestatal ela está em baixa, ela não está completamente inexistente, mas ela está em baixa, porque o foco é a Covid, mesmo nos fóruns multilaterais, né?
E na América do Sul como um todo, nós já temos uma questão de desigualdade econômica comparado a outras regiões do mundo. E aí, assim como no âmbito interno, essa desigualdade econômica se acentua no momento atual. Os países, né, tivemos as notícias, né, dos nossos vizinhos, corpos na rua, falta de hospital, etc. Então, a gente tem uma desigualdade acentuada no nível regional. Em relação à Europa, a gente acaba vendo a União Europeia como um ator só, né? O ator, a organização União Europeia, porque mesmo quando não são acordos feitos no âmbito da União Europeia, eles repercutem para todo o resto dos países. Esse acordo que eu citei antes, né, da França, Holanda, Itália e a empresa farmacêutica, ele é feito por um grupo de países, mas mas acordando já a entrega das vacinas para a União Europeia como um todo. Então, a gente tem a Europa, assim como é nas migrações, como o grande exemplo de integração nesse sentido, né, de integração internacional entre os países. Em relação à África, eu retomo também um pouco a fala da professora Ana Paula em relação à CPLP, porque na década de 80 a gente teve o surgimento das OPACas, né? Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. No entanto, as OPACas ela não cumpriu o efeito prático ao qual ela foi planejado. Então, por mais que nós ainda tenhamos esse guarda-chuva institucional, o que o Brasil tem de organização internacional que dá esse respaldo institucional a ele na África é a CPLP. Hoje, né, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que tendo muito dos seus países membros, né, sendo países marítimos, eles acabam tendo muitos acordos voltados para essa área, né? Como a minha pesquisa, meu mestrado, minha pesquisa foi na Marinha, então eu estou muito a par dessas questões, né? A CPLP ela tem o Fórum dos Assuntos do Mar, né, seminários sobre estudos de plataforma continental, enfim, uma série de iniciativas e uma coisa influencia a outra, né? Você tem a CPLP que serve de palco para esses estudos específicos de mar que servem de palco para outros, porque uma vez que você já tem o link, né, o vínculo daquela organização, muitos outros acordos podem repercutir. Então, apesar de, no momento, não estar sendo feito nada concreto em relação ao Brasil, em relação aos países africanos, eu acredito, e aí já antecipando minha conclusão sobre cooperação interestatal, que nesse pós-pandemia, a cooperação interestatal ela vai voltar com tudo, porque os países vão ter feito a sua parte nesse momento emergencial e vão precisar uns dos outros para a retomada dos seus efeitos. E aí, na África, por exemplo, a CPLP, eu acho que vai ser o grande guarda-chuva institucional, apesar das OPACas contar com muitos mais membros. E quando eu digo CPLP, eu não digo necessariamente acordos feitos no âmbito da CPLP, mas na relação com os seus países, relações bilaterais que só ocorrem ou só foram aumentadas pela existência numa mesma organização. É isso que eu quero dizer, a importância das organizações regionais ou dos acordos regionais para que acordos e relações bilaterais ocorram ou se multipliquem. Em relação à Ásia, você falou sobre a cooperação existente mesmo com países rivais. Não é o mesmo caso, mas se a gente pensar, por exemplo, na viagem do ex-ministro Raul Jungmann para o Oriente Médio, a gente teve, apesar de uma certa exaltação brasileira maior sobre o fim quase que puramente comercial dessa viagem. Então, o que eu quero dizer? Existem momentos em que, se é interessante racionalmente para aquele país, economicamente,
para certas coisas os países fecham os olhos, né? Mesmo que momentaneamente. Então, acho que é um pouco o caso do exemplo que você citou, né? É um momento em que a necessidade fala mais alto, né? As necessidades econômicas e etc. E é só a gente pensar na China, por exemplo, né? A China, com essa questão toda da pandemia, a imagem ficou tão negativa por um vírus surgido na China, e no final das contas, hoje o mundo todo está comprando os respiradores e outros equipamentos necessários com a China, porque não é a hora de se fazer tantos julgamentos políticos, e sim de tratar a questão emergencial, né? Então, se a China, né, com seus bilhões de habitantes, tem essa capacidade de mais rapidamente fornecer isso para o resto do mundo, o mundo vai aderir. Né? Em momentos de emergência, acaba se pensando um pouco mais em questões racionais do que essa parte mais abstrata das relações internacionais, né? Então, eu concluo minha fala fazendo esse alerta de que hoje a nossa cooperação internacional está mais voltada para o bilateralismo com as organizações, né, os países se integrando com as organizações internacionais, ou com ONGs, enfim, e em baixa com a cooperação interestatal, mas passado esse momento de pandemia, será necessário que a cooperação interestatal volte com tudo para uma melhor retomada de todos os atores. Gente, Carolina, obrigado pelo seu comentário. Quero passar, então, por fim, a palavra para o João Ricardo, para ele falar um pouco, concluir um pouco o raciocínio dele e refletir sobre as questões tratadas, e depois a gente volta para encerrar. João Ricardo. Obrigado pelas perguntas. São algumas perguntas bem interessantes, então vou tentar ser o mais rápido possível para conseguir te responder minimamente, né, esses temas. Então, primeira questão é o seguinte: você tinha pontuado a questão da politização no âmbito da OMS, essa mudança de cenário. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que levantar é o seguinte, né? A relevância da OMS ela é cada vez maior, pelo seguinte. Só para levantar dados super rápidos, né? Se você levantar no século XX, as últimas pandemias eu vou ter gripe espanhola em 1918, gripe asiática em 1954, gripe de Hong Kong em 1968. E aí eu tenho, até 68, né, 3 grandes pandemias. Aí eu chego, nos últimos 20 anos eu tive 2003 SARS, 2005 H5N1, 2009 H1N1, 2013 Ebola, 2015 SARS, 2020 Covid. Ou seja, em 20 anos, né, eu tive um total de 6 pandemias, o que mostra que o processo de globalização ele afeta diretamente a relação da propagação muito rápida, né, dos efeitos, né, de uma determinada gripe ou de determinada contaminação. Não sei se vocês viram há pouco tempo, acho que ainda nessa semana, a China divulgou que existe um novo vírus que surgiu a partir do porco, né, que também tem o mesmo perfil do H1N1. Bem, isso faz com que se chegue no momento que a Organização Mundial de Saúde, por mais que ela sofra um processo de politização, de debate, ela acaba se tornando uma organização cada vez mais fundamental, porque o tema de saúde global vai ser um tema muito relevante na agenda. Então, eu acho que, assim, sim, a OMS ela vai ganhar, ela não vai perder, eu acho que ela tende a manter esse grande impacto que ela tem, essa grande visibilidade. Só acho que com o processo de politização você vai ter uma agenda muito mais complicada. Imagina só, um corpo técnico e burocrático que sempre defendeu informações científicas. Mas frente a uma pandemia, onde você precisa, por exemplo, de estudos de coorte com prazo de 10 anos para construir uma vacina, você está tendo que construir uma vacina em 1 ano. Né? Você tem que, né, acabar moderando o limite do político com o técnico e acaba, sim, né, gerando essa certa instabilidade. Há pouquíssimo tempo, né,
A segunda representante da OMS, né, tem o Tedros, a segunda representante na linha de emergências, chegou a fazer um comunicado que foi revisto, né, no mesmo dia, onde ela falava que as pessoas que já tinham tido Covid teriam uma baixa probabilidade de contaminar outros. Isso daí gerou um debate, porque, por exemplo, determinados governos que são contra já falaram, olha, então vamos botar todo mundo para a rua, vamos acabar com o isolamento, e aí automaticamente o chefe da área de emergências reviu, falou que não, isso é uma posição particular, para alguns casos a gente não tem estudo cientificamente comprovado. Imagina, todos os estudos que estão saindo agora, você não tem um elemento chamado peer review, né, que é uma grande revisão científica. Então você tem muitas publicações que elas não têm o tempo de maturação, revisão pelos conselhos técnicos. Então, realmente, no âmbito de pandemia, manter o discurso eminentemente técnico que a OMS vinha mantendo fica muito difícil. Então, você passa a ter erros, e esses erros são erros políticos, né? Então, isso é uma questão extremamente importante, mas eu acho que vai acabar com que, efetivamente, que o cargo de diretor-geral da OMS passa a ser um cargo muito mais valorizado. Então, você tem uma disputa política por esse cargo muito maior. Então, eu acho que a OMS em si, ela não sai, mas a organização, sim, vai sofrer um processo de politização por causa dessas temáticas. O segundo ponto que você levantou é a questão da integração, do ingresso da China na OMS, né? A China já é participante da OMS, mas o que acontece? Esse cenário político, tanto internacional quanto no âmbito das organizações internacionais, ele repercute essa dinâmica. Então, assim, se o Trump está saindo do cenário, ele deixa um vácuo de oportunidade para que, por exemplo, a Europa entre fazendo doações adicionais, a própria China, né, inicialmente, se você considerar o começo do ano, principalmente no ano passado, a China ela queria uma atuação muito mais forte no âmbito da OMS, com vagas, cargos, tudo. Assim, ela estava no movimento de ingresso em diversas agências vinculadas à OMS de uma forma muito mais incisiva no âmbito da política chinesa. Bem o perfil, algumas vezes, da política chinesa. E o que vai acontecer? Nesse momento, a China se comprometeu a fornecer 2 bilhões de dólares nos próximos 2 anos para a OMS. Então, você deixou de ter aquele discurso de, olha, eu vou colocar dinheiro e eu mando, e agora já entrando com outro discurso, digamos, o que a gente poderia chamar de doação da culpa, né? Uma doação preocupada aí, um pagamento de uma situação mais sensível. É claro que ninguém está imputando, tipo, a questão do vírus nunca deve ser relacionada a um país ou ao local de origem. Você pode questionar o processo de tratamento das informações, mas se amanhã eu começar a colocar a responsabilidade pela origem, pelo vírus, aí o Brasil é um festival de pestilências. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente, né, joga pimenta no olho dos outros, que isso pode reverberar um dia para a gente. Em relação à questão dos acordos vinculantes, se você for dar uma olhada na Organização Mundial de Saúde, no Tratado Constitutivo dela, o artigo 19 fala especificamente que a OMS ela tem a capacidade de estabelecer acordos vinculantes, né? O acordo vinculante, assim como todos os acordos internacionais, eles não geram sanções, né? A exceção do Conselho de Segurança, etc., você não tem uma sanção específica, mas você tem um comprometimento. Então, a partir do momento em que, né, se assinou em 2003 a Convenção contra o Controle do Tabaco, todos os países que se comprometeram com aquele acordo, eles incorporaram nos seus decretos nacionais, na sua legislação nacional, e se comprometeram a implementar. E aí você tem toda a estrutura de um tratado internacional. Então, se criou uma secretaria executiva, você tem a obrigação de pagamento bianuais, né? São pagamentos bianuais com valores para o financiamento dessa secretaria. Você tem conferência das partes a cada 2 anos,
para participar dessa conferência, e você se compromete, né, com um conjunto de artigos. O Brasil, especificamente, ele criou uma secretaria executiva para a implementação da Convenção Quadro, que ela fica hoje instalada dentro do Instituto Nacional do Câncer, e ela é um case de sucesso no mundo, né? É um primeiro caso onde eu consegui reunir mais de 16 ministérios atuando de forma integrada, porque a Convenção Quadro ela trabalha toda a cadeia produtiva do tabaco. Então, eu saio desde o Ministério da Agricultura, quando eu estou trabalhando a diversificação de produtores de produtos fumígenos, até o ponto de venda. Então, quando eu tenho que trabalhar com Anvisa e demais atores. Então, eu tenho toda essa cadeia produtiva que envolve Receita Federal com tributação, envolve as aduanas, envolve a AGU e outros demais atores. Então, eu tenho um pacote muito completo, né? Então, isso também é um outro elemento que, por exemplo, no âmbito internacional, a gente faz muita cooperação para mostrar como esse mecanismo de coordenação técnica que foi criado para esse tratado, ele é implementado para outros. Então, assim, isso sim, eu acredito que a tendência dos próximos tratados no âmbito da OMS acabam, principalmente no âmbito das pandemias, do enfrentamento, da revisão desse acordo sanitário internacional, ele venha sobre esse ângulo do artigo 19, né? Bem, e por último, você tinha me perguntado sobre a questão de propriedade intelectual, né? Como é que fica, o que aconteceu nessa questão. Se você for olhar esse ano, no âmbito da Organização Mundial de Saúde, 194 países, Estados-membros da OMS, aprovaram uma resolução que apoia a possibilidade de quebra de patente para medicamentos, tratamentos e vacinas ligadas ao Covid. Então, isso foi todo um movimento que estava muito relacionado a um negócio que aconteceu lá na Declaração de Doha, de 2001. A Declaração de Doha, que foi assinada no âmbito da OMC, ela revisava o chamado licenciamento compulsório de determinados medicamentos, vacinas, para países, né, que vivem emergências internacionais, principalmente países em desenvolvimento. Naquela época, em 2001, se falava muito do HIV. O Brasil foi um ator muito forte. O ministro da Saúde era o ministro José Serra, e ele atuou fortemente junto com o Itamaraty no enfrentamento dessa questão, e tanto que no Brasil, como consequência, depois a gente criou o chamado genérico, foi outra batalha, mas que ele foi no âmbito dessa discussão do licenciamento compulsório, né, que você enfrenta a propriedade intelectual intelectual das grandes farmacêuticas. Então, nesse caso, especificamente nesse tratado, quem se opôs? Estados Unidos, Japão e Suíça, que são países que têm, né, grandes empresas farmacêuticas, e questionavam, falando que a propriedade intelectual era um elemento fundamental para você motivar a manutenção de pesquisas. Então, caso você tivesse essa motivação interrompida pela liberação dos recursos, por que as farmacêuticas iam trabalhar nesse sentido? É importante ressaltar, especificamente, que nesse caso você vai ter sempre as batalhas, né? A França e a China defenderam que o licenciamento compulsório, né, o cancelamento da cobrança desses valores, ou seja, a liberação do conhecimento técnico, seria considerado um bem comum global. E aí a gente volta para aquela discussão onde os países deveriam trabalhar. Tem um último tema que eu acho que é importante, são dois pontinhos, eu juro que depois eu paro, mas tem um ponto que eu acho que é particularmente interessante em relação a esse tema. Primeiro, é que essa questão do licenciamento compulsório é extremamente importante, mas ela não se resolve só nisso, porque assim, eu liberar a vacina é uma coisa, a vacina alcançar os outros países é outra, né, principalmente os países mais pobres. Se você pegar o caso em 2019 do H1N1, desde a criação dessa pandemia, desde a criação da vacina até ela chegar, por exemplo, nos países africanos, demorou 10 meses. Então, assim, é quase o lapso de um ano para a chegada de uma vacina que já foi produzida. Então, isso é uma questão extremamente preocupante. E, no âmbito do OMS, também estão se negociando acordos
nesse sentido, não só a liberação da vacina, mas também um processo de logística para que você consiga distribuir o mais rápido possível. O Brasil, por exemplo, ele tem uma situação extremamente favorável. Por quê? Porque como a gente tem um sistema único de saúde, a gente tem uma indústria gigantesca, uma indústria de saúde no âmbito público. Isso é uma herança extremamente positiva. Você ter uma ideia, a gente tem uma capacidade de produção de vacina muito alta, né, no âmbito de Biomanguinhos, do Butantan, tanto que, por exemplo, no acordo que a gente tem com a Universidade de Oxford, a ideia é que quando as vacinas sejam liberadas em dezembro, em janeiro a gente já vai estar produzindo 30 milhões de doses, certo? É uma quantidade bastante expressiva de produção. E isso vai influenciar no que depois a gente vai chamar de diplomacia da vacina, porque o Brasil, com essa capacidade de produção, possivelmente ele vai impactar diretamente no quê? Nos outros países, que a gente vai ser uma plataforma de exportação, a gente vai produzir e exportar vacina para toda a América Latina. Então isso vai influenciar muito na nossa política externa se a gente souber conduzir ela de forma bem estratégica nesse âmbito. Por último, eu acho que tem uma última discussão que é bem complexa, e aí daria mais 3 horas de debate, que é uma proposta que está sendo discutida no âmbito da OMS, chamada One World, né, um mundo, que é uma revisão muito mais complexa, assim, vendo o pós-pandemia, considerando o seguinte, como é que eu vou, no futuro, evitar pandemias? E aí se discute todo um planejamento urbano, e as pessoas teriam que incorporar 3 elementos. Hoje, eu já incorporo num planejamento urbano a questão da saúde humana, né? Então, eu tenho que pensar na saúde humana, na gestão de hospitais, UPAs, etc., né? Também tem a questão da discussão do meio ambiente, né? Os limites de exploração, onde eu vou urbanizar, onde eu não vou, vazão de água, etc. Mas agora está se incorporando também um terceiro elemento que é chamada saúde animal ou saúde veterinária, onde eu vou incorporar mais um elemento no meu processo de análise para evitar que, por exemplo, em locais onde eu tenho animais silvestres, eu tenha uma certa restrição de contato entre humanos e animais vinculados aos humanos, para que você evite esse processo de contato com essa vida silvestre e proliferação. Então, se você for considerar, muitas vezes, o Covid, né, que é essa marca desse tipo de influenza, ele vem da referência do morcego. Então, que é um animal silvestre, que tem contato com porco, que tem contato com outros animais. E assim você tem a cadeia de transmissão. Então, esse projeto ele já pensa numa revisão do próprio conceito de distribuição, de planejamento urbano, que vai ser fundamental, porque isso daí também não adianta você fazer em determinados países e não em outros. Então, tem que fazer toda uma revisão do meu modo de gerir e lidar com o meio ambiente, para que eu consiga garantir um projeto comum integrado. Então, acho que esses são os principais pontos. Fico à disposição para depois a gente fazer outros debates. João, muito obrigado. Eu queria, então, antes de mais nada, antes de encerrar, agradecer demais a vocês pelo tempo, pelas contribuições, exposições. Um debate bastante enriquecedor. Tenho certeza que os alunos e quem quer que tenha contato com esse material vai sair muito bem informado aí com tudo que vocês expuseram para a gente, tá? Então, agradecendo mais uma vez, eu encerro, então, o seminário, tá, gente? Muito obrigado e boa noite para vocês.